Meus amigos, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente no nome de Jesus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para essa mensagem que se encontra no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8, fala a respeito de Estevão. Estevão foi ali escolhido, consagrado para fazer a obra de Deus. Um jovem cheio de sabedoria, e também ele tinha o principal na vida dele, que é o Espírito Santo. Ele diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Tibérios, e diz mais, e discutiam com Estevão. Aqueles homens, aquelas pessoas estavam incomodadas, porque Estevão estava ali mostrando a glória de Deus. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Porque verdadeiramente o que Estevão falava não era da sabedoria humana, mas vinha de Deus. Vinha do Espírito de Deus. Então, versículo 11 diz assim: então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então você vê que desde o início da história já existia o suborno, já existia essa sujeira, essa podridão que é o suborno. Você percebe que Estevão, um jovem, um homem de Deus, ali fazendo a obra de Deus, a obra do Senhor, e ali alguns que estavam com inveja dele, que não estavam felizes de ver ele fazendo ali as maravilhas que Deus mandava ele fazer, falar, e ali subornaram, pagaram alguns homens para que mentissem, para que falassem diante das autoridades que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. E diz mais, sublevaram o povo, os anciões, os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao Sinédrio. Levaram Estevão ao Sinédrio. Sinédrio, lá naquela época, em Israel, representava ali um conselho de juízes. Então levaram Estevão diante dos juízes, das autoridades lá naquela época, em Israel. Olha o que fizeram. Diz assim, versículo 13: apresentaram testemunhas falsas. Olha que coisa maligna, coisa do diabo mesmo. O homem só fazendo o bem, o homem só fazendo a vontade de Deus. Aqueles outros ficaram com inveja deles, subornaram alguns homens para que mentissem, para que falassem que ele estava blasfemando contra Moisés e também contra Deus. Depois levaram Estevão diante dos juízes, lá do conselho de juízes, para julgarem ele. E ainda diz mais, apresentaram testemunhas falsas que apresentaram testemunhas falsas para deporem contra Estevão. E diz, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque eu temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então você vê o seguinte: verdadeiramente Estevão era um servo de Deus. Mas olha o que acontece, meu amigo, minha amiga, com aqueles que fazem a vontade de verdade do Senhor Jesus. Eles sofrem perseguições, eles são caluniados, são difamados. Você vê que ele pagaram, homens aceitaram o suborno para mentirem contra ele. Levaram ele diante ao Sinédrio, do conselho de juízes, para que ele fosse julgado. Mentiram, arrumaram testemunhas falsas contra aquele homem. E olha o que diz aqui o final da história, no capítulo 7, versículo 54, diz assim: ouvindo eles isto, Estevão ali falou somente que ele estava
levando a palavra de Deus, esse ensinamento, mostrando a glória de Deus. Porém, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Você vê que era o próprio diabo, o próprio demônio, o próprio mal estava se levantando contra a vida daquele jovem, daquele homem de Deus. Então diz, versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, Estevão falou isso para os juízes, para aquelas pessoas, mas olha o que diz a Bíblia: eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes, todos eles, arrebentaram contra ele. Você viu, você percebe que aqueles juízes, aquelas autoridades, aqueles homens, eles não quiseram ouvir a palavra de Deus que Estevão estava ali falando com eles. E lançando-os fora da cidade, o apedrejaram. Olha como que foi triste o fim da história da vida de Estevão. Apedrejaram ele. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão ali, ele sabia que naquele momento ele seria morto, mas ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas o mais interessante nessa história, meu amigo, minha amiga, é o amor que Estevão ele tinha pelas almas, pelas pessoas. Você percebe que qual é a pessoa que, sendo apedrejada, ela deseja o bem para aqueles que o apedrejam? Olha o caráter, olha o comportamento, a atitude de um servo de Deus. É até fácil nós estarmos aqui falando isso, mas na prática é que são elas. Mas é na prática que nós devemos mostrar se somos ou não servos de Deus. Porque olha o que diz o versículo 60. Então, ajoelhando-se, o Estevão clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Imagina, ele sendo apedrejado por aqueles homens, porém ele falou para Deus não imputar, não levar em consideração aquilo que eles estavam fazendo. Não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Então assim foi a morte de Estevão. Hoje em dia, nós às vezes passamos por algumas lutas, batalhas, perseguições, tribulações, e muitas das vezes existem alguns servos de Deus que estão desesperados, abalados, dizendo que estão sendo perseguidos, que não estão aguentando mais tamanha dor, sofrimento, a perseguição. Mas olha o exemplo desse jovem Estevão. Muito mais ele sofreu em favor do Evangelho. Mas aqueles que perdem a sua vida aqui nessa terra, por amor a Deus, a Cristo, ao Evangelho, que é a palavra de Deus, a recompensa vem. Porque é claro que ele perdeu a vida dele ali naquela terra, em Israel. Mas pode ter certeza que o melhor estava a esperar por ele, e o melhor espera por cada um de nós. Talvez você aí tenha feito a obra de Deus e você pense em parar, você pense em desistir, você talvez tenha passado momentos difíceis na sua vida, no seu ministério, você tem passado por lutas, tantas perseguições, batalhas. Olha para esse exemplo, não desista, vá em frente, vá até o fim, honre a Deus, porque Ele te honrará. Que Deus abençoe a sua vida, guarde essa mensagem no seu coração, no nome de Jesus.